Olá, querido amigo e querida amiga, seja muito bem-vindo a esse nosso momento de estudo. Hoje, sexta-feira, dia de Drops da Paz, começamos um pouquinho mais tarde, justamente porque estamos transmitindo aí em duas contas do Facebook, na conta particular do pastor Giovanni, né, e também na conta da congregação aqui de Mandaguari. Avisamos os nossos amigos também que nos assistem aí, que não conseguiram entrar aqui pela página do Facebook, que nós vamos depois também postar no YouTube. Então fiquem de olho aí que a gente compartilha o link depois. É uma alegria ter vocês aqui com a gente hoje. O tema do nosso estudo é bastante interessante. Nós vamos falar sobre ser espelho. E aí tem uma imagem ali bem interessante que vai fazer a gente pensar um pouquinho. Seja a Bíblia de quem não tem e a igreja de quem não quer ir. O que significa ser espelho de Deus aqui nesse mundo? Que Deus abençoe a minha e a sua participação e que Deus abençoe também esse nosso bate-papo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso momento. O texto bíblico que serve de base para o nosso momento de conversa, aqui para o nosso momento de bate-papo, é o texto de Gênesis 1, de 26 a 27, onde nós lemos: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Tempos atrás, em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube desse lugar e decidiu visitá-lo. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até entrar na casa. Olhou através da porta de entrada com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos e felizes cãezinhos, todos com as suas caudas balançando tão rapidamente quanto ele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou: que lugar maravilhoso, voltarei sempre. Um montão de vezes quero estar com esses coleguinhas. Nesse mesmo vilarejo, um outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a tão famosa casa. Escalou lentamente as escadas e olhou através da porta para dentro com um semblante meio hostil, pois não sabia o que poderia acontecer lá dentro. Quando viu 1000 olhares hostis de cães que lhe olhavam fixamente, rosnou então e mostrou os dentes. Ficou horrorizado ao ver 1000 cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, ele pensou: que lugar horrível, nunca mais vou voltar aqui. O que essa história e o que o texto bíblico de Gênesis tem para nos falar hoje? Que todos os rostos do mundo são espelhos. Espelhos da criação e espelhos do Criador. Se nós vivemos aprisionados em nossos comportamentos destrutivos por algum tempo, é provável que encontraremos mais coisas ruins do que coisas boas, principalmente dentro de nós. Muitos de nós costumamos ver a vida em termos de tudo ou nada. Como resultado, quem sabe achamos que todos somos ruins, mas para uma vida de arrependimento e testemunho necessitamos de uma compreensão equilibrada de nós mesmos. E aí a gente começa a pensar: nem tudo é só miséria. Por quê? Porque nós temos que nos ver como Deus nos vê. Se nós olharmos para nós mesmos, para a nossa capacidade, para a nossa fé, para o nosso testemunho, com certeza nós não teremos boas referências. Por mais que a gente tente, eu tenho certeza que você, assim como eu também, tenta viver a palavra de Deus, tenta dar um bom testemunho, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom empregado, um bom patrão, enfim, um bom cristão aqui nesse mundo. Mas, devido ao nosso pecado, é complicado. Mas, nem tudo é só isso. É por isso que Deus nos olha, habita em nós e guia os nossos passos todos os dias. Nós precisamos, e de uma maneira muito urgente e verdadeira, ver que ao lado dos aspectos ruins,
em nossas vidas, nós também somos dotados de muitas coisas boas, de verdade. Já parou para pensar nisso? Não é uma proposta de isso ou daquilo, uma barganha ou pesar. Não, eu acho que esse não é o caminho. Não faz bem para a gente ficar comparando ou pesando essas coisas na nossa vida. Se for pesar, pese o amor de Deus. Mas o que a gente quer com isso? Uma visão equilibrada de nossa pessoa nos ajudará a compreendermos melhor as nossas falhas, bem como nos dará maior esperança em nosso potencial. Ou seja, se a gente olhar de verdade para como Deus nos olha, aí sim, nós vamos ver que nós podemos ir muito mais longe. Olhe para trás, até onde você chegou hoje, com a ajuda dele. Quantas pessoas se espelharam em você? No jeito que você trata a sua esposa, os seus filhos, no jeito que você trata a sua igreja, o seu pastor, os seus colegas de trabalho, os seus empregados, frentista do posto. Já parou para pensar nisso? Olhe para você mesmo e o que Deus faz na sua vida. No final do 5º dia da criação, Deus havia criado tudo, menos as primeiras pessoas. Isso o texto bíblico diz para nós. Todo mundo tem tranquilidade nisso, não é verdade? A Bíblia nos conta que quando ele olhou para o que havia feito, até então Deus viu que tudo o que ele havia feito era bom. Então Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E fecha. E Deus viu que tudo o que havia feito era bom. Palavras tremendas, não é verdade? Deus fez distinção entre os seres humanos e todo o restante da criação para que nós fôssemos espelhos dele. Olha que honra que Deus concedeu para mim e para você. Ele nos fez parecidos com ele, com capacidades muito maiores do que aquelas dos animais. Já parou para pensar nisso? De verdade. Deus estava, querido amigo e querida amiga, e ainda está muito entusiasmado conosco, com a nossa vida, com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos. Porque ele nos deu habilidades e responsabilidades para espelharmos a própria natureza dele, sim, em toda a criação que é dele também, mas que nós usufruímos. Quando nos criou, ele estava orgulhoso com o que havia feito. O texto bíblico diz isso. Não é verdade? Tudo o que ele havia feito, ele viu que era bom. Embora tenhamos uma natureza pecaminosa, em consequência da queda em pecado, nós também temos de lembrar que fomos criados parecidos com Deus. E isso é muito importante. A excelência e dignidade que foram colocadas em nós por Deus, excelência e dignidades estas que nos deviam ou deveriam, levar a pensar mais sobre o nosso potencial, tanto para o bem como para o mal, e assim refletirmos de verdade a imagem e semelhança de Deus em um mundo que sofre, nos faz pensar, de verdade, o que significa ser coroa da criação. O que significa ser espelho do Criador. Fica a dica, se você nunca se olhou assim, comece a pensar agora nisso. Você é espelho do nosso Deus aqui na Terra. Já parou para pensar nisso? Você é porta-voz dele. O que você faz com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu testemunho, com a sua família, com os seus dons e principalmente com a sua fé. Pense nisso. Fica uma dica não do pastor Giovanni, mas do próprio Deus para você. Você é espelho do Criador. Notícia maravilhosa. Vamos orar? Junte suas mãos, feche seus olhos e abra o seu coração para o nosso Deus. Senhor, tu recuperaste tudo que é teu, redimiste e restauraste toda a criação para ti. Me criaste a tua imagem e semelhança e colocaste excelência e dignidade em mim que não me pertenciam por direito, mas em Cristo mesmo assim me amaste e salvaste. Grato sou por tanto amor, meu bendito Salvador. Amém. Ok, querido irmão e querida irmã, querido amigo, querida amiga. Chegamos ao final do nosso bate-papo, do nosso Drops da Paz. Espero que tenha sido um momento proveitoso para mim e para você também. E que a gente possa participar de mais momentos assim.
Agradeço a sua participação, agradeço a sua presença. Aqueles que não conseguiram entrar, por favor, não desanimem, não fiquem chateados com o pastor Giovanni. Eu vou postar aí nas mídias sociais, tá? O vídeo do YouTube, aí você pode assistir e acompanhar com carinho. Grande e carinhoso abraço do amigo e pastor Giovanni. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.